Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Edson Ferreira, ele é CEO e fundador da Sentinela. Estamos aqui conversando com ele, vamos bater um papo sobre a LGPD e a ideia aqui basicamente é simplificar um pouco sobre essa nova lei que o governo federal sancionou. Edson, prazer falar contigo, hein? Prazer é meu, Rafael. Se, ap- Vamos lá. Se apresenta para a galera aí. Tudo bem, galera? Sou Edson Ferreira, como o Rafa já disse. Estamos num projeto interessante de oferecer condições de pequenas e médias empresas se adequarem à lei, reduzirem riscos e oferecerem ao titular de dados, ao cidadão, segurança, privacidade. Boa. Edson, explica pra gente, basicamente, aí de uma maneira até simples, o que que é essa nova Lei Geral de Proteção de Dados que foi sancionada pelo governo? Legal. A privacidade de dados vem sendo discutida há mais de 50 anos no mundo. Em 2016, a União Europeia resolveu avançar com esse tema e criar uma lei que atende toda a União Europeia com relação à privacidade de dados, criando uma lei que gera direitos ao cidadão, responsabilidade àquele que coleta o dado e processa, e penalidades quando o direito do cidadão não for respeitado, de forma básica e geral. Ela é bem ampla, mas de forma resumida é isso que ela atende. Alguns países no mundo se sentiram no dever de responder de forma ágil à Europa, construindo uma lei semelhante e aderente para que as empresas que atendam o comércio exterior, que façam relação numa cadeia de negócios europeu, consiga atender aqui no nosso país os requisitos básicos que a União Europeia precisa ser atendida. E também demonstra ao mercado que nós não somos tão tupiniquins assim quanto às vezes nós achamos. E aí a lei brasileira, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que foi aprovada em 2018 e entra agora em vigor com peso de punição em agosto de 2020, de forma geral, ela também cria direitos ao cidadão, deveres a quem coleta e processa o dado, e penalizações quando o direito do cidadão não for respeitado. E todo um mecanismo para que isso seja operado. Mas, de forma básica, é isso que funciona. Agora, quem coleta dados de pessoas físicas tem o dever, a missão de garantir a privacidade desse dado. E quando a privacidade não for respeitada, independente do meio, independente do motivo, aquele que colheu o dado é responsável pela falta de privacidade, podendo ser penalizado com uma advertência, ser multado, ter suas operações parcialmente paradas, totalmente paradas e proibidas de operar. De forma resumida e dinâmica, é assim que funciona. Muito bom. A gente tem acompanhado bastante sobre a GDPR, né, após ela ser sancionada também lá na Europa. Como que você tem visto essa experiência europeia com a implementação da GDPR por lá e como que você tem olhado isso para dentro do Brasil também? É, às vezes nós temos a impressão de que a Europa, os Estados Unidos e os países desenvolvidos da Ásia são muito distantes de nós latinos aqui, de países de terceiro mundo, principalmente nós brasileiros normalmente nos sentimos assim. Mas na Europa, com todo o engajamento que o governo fez, colocando linha de crédito, criando campanhas em redes de comunicação, ainda assim, quando se fechou o primeiro ano de lei aprovada em vigor, nós tínhamos alguns dados que assustam ainda. 67% dos europeus não conheciam a GDPR. 67% do cidadão comum. Eles não conheciam. 57% não sabiam que existia uma autoridade nacional que tratava e garantia o direito da privacidade. Por exemplo, olha que interessante, 90 mil notificações aproximadamente sobre vazamento de dados foram gerados. Então, as empresas que se adequaram, que estavam cumprindo a lei, quando sofreram o vazamento de dados,
comunicou à autoridade nacional. E essas ações chegaram a próximo de 90 mil vazamentos catalogados. Também, olha só como o número é pequeno, 500 mil instituições, empresas, nomearam o seu DPO. E o número de empresas na União Europeia é muito maior que esse, de 500 mil negócios. Então, sei lá, 20% nomearam o seu DPO no primeiro ano. 80% ainda ficaram sem um DPO nomeado e possivelmente sem haver um DPO nomeado, o encarregado de dados, aquele que zela e trabalha para a privacidade, possivelmente não fez nenhum trabalho, porque sem o DPO, possivelmente as ações não começaram. Todas essas atuações que chegaram a próximo de 90 mil incidentes de segurança que geraram uma notificação, somaram aproximadamente 56 milhões de euros. E aí, para cada euro, você põe R$ 5, a gente está falando aqui de aproximadamente 300 milhões de reais em multas. 300 milhões de reais. Boa grana, hein? É um dinheiro considerável. E o que é interessante? Nesse valor, a não ficou com a empresa, não foi injetado na economia, na cadeia de serviços de segurança e privacidade e voltou para o governo. Não ficou na cadeia do bem. A empresa não usou desse dinheiro e nem injetou na economia, que possivelmente traria um efeito positivo para ela. Pensa numa empresa alimentícia. Se tivesse injetado esse dinheiro na cadeia, a cadeia emprega, as pessoas com mais dinheiro compram mais comida. Automaticamente ela deixaria o seu negócio mais aquecido. Não ficou com ela, não ficou com a cadeia, foi para o governo. Ou Meio seja, que improdutivo. afeta a economia no modo geral, uma vez que eles poderiam pegar esse valor que futuramente, né, aconteceria deles serem multados, eles pegarem esse valor e investirem em segurança, na adequação em si, né? Sim, E não foi sim. feito isso, né? Olha que interessante. A GDPR, ela define até 4% do faturamento anual do último exercício como teto de uma penalização. A lei brasileira define 2%. Possivelmente as empresas não terão 2%, aquelas que não têm compromisso com a segurança e com a privacidade, talvez não terão 2% de orçamento para segurança e privacidade, mas possivelmente vai pagar várias vezes 2% numa penalização. Seria mais inteligente ser proativo, ter um plano estruturado de governança, injetar um percentual desses 2% na prevenção, possivelmente a imagem que não está, a imagem desgastada, a reputação prejudicada não faz parte desses 500 milhões de euros que foram pagos em multa. Isso foi o que foi para o governo em notificações, em multa. Ainda tem todo aquele dinheiro que deixou de ser valorado por uma marca por ela ter sido depreciada no incidente de segurança. Se a gente se lembrar bem, se não me falha a memória, no final de 2018, a Netshoes teve um vazamento de dados que se tornou um escândalo bem grande, um desfecho de custos bem grande para ela. Isso prejudicou de alguma forma a o seu valor na bolsa de valores, o valuation da companhia, o valor da ação isolada. Depois de um ano tentando reverter essa imagem, essa reputação prejudicada, não teve muito avanço, foi vendida, né? Houve uma aquisição da Magazine Luiza ao Netshoes, e o Netshoes veio por 1/3 do valor que ela valia antes do incidente de segurança. Então, um incidente de segurança que você não sabe ainda se vazou por uma falha humana, por falha de um processo, por falha de uma tecnologia, que talvez fosse um valor ridículo no orçamento que a empresa já tinha, e fez com que a empresa se tornasse 1/3 do seu valor. E, A e um, tecnologia. não, e um ponto importante também, Edson, é que a Netshoes era uma das principais empresas de e-commerce no país, era uma
empresa benquista, né, pelos consumidores. E depois desse vazamento, houve uma queda brutal de confiança e na credibilidade da empresa, né? Sim, olha que interessante. As áreas de serviços da tecnologia eh, se empenharam por anos, isso é bem interessante, para desenvolver estratégias, tecnologias que proporcionassem ao negócio continuidade. Os planos de continuidade de negócio foram sendo aprimorados. Hoje é possível uma empresa, por exemplo, ter uma infraestrutura local na sua empresa, local, essa infraestrutura ser replicada num plano de continuidade para a nuvem em uma geografia e ter uma segunda replicação numa segunda geografia. Tudo isso para oferecer resiliência e não deixar com que a empresa se desligue. Se a sua operação é vendas online, vai estar sempre online, talvez com pequenos cortes de chaveamento, mas minutos de uma operação ser transferida para um outro data center é quase que imperceptível. Você tem investimento pesado no segmento de desenvolvimento de software para cada vez mais construir softwares escaláveis e resilientes para poder usufruir dessa infraestrutura elástica que foram criadas. E aí você veja que um incidente de segurança pode anular todo esse investimento. A gente não está dizendo de acabar a luz, de cair os links, a gente não está dizendo que haverá uma falha em toda essa infraestrutura fantástica de hardware e software. A gente está dizendo que uma falha humana, uma falha de software, uma brecha, uma vulnerabilidade explorada pode fazer com que tudo fique parado tendo uma infraestrutura para não parar nunca. É até um tanto quanto engraçado. É, a vulnerabilidade e a falta de tratamento desses riscos podem colocar a continuidade do negócio em risco, mesmo ele tendo todas as condições de operar. Exatamente. E você acredita que a LGPD, ela, assim que ela entrar em vigor, ela vai modificar a maneira como o cidadão brasileiro ele consome produtos e serviços, ou você acha ainda que isso vai Hum, levar um tempo ainda? é, Porque na Europa, querendo ou não, mesmo com esse dado que você trouxe de 57% dos cidadãos que tinham consciência sobre a GDPR, no Brasil há pouco investimento no sentido de conscientização. Então, acredito que esse número sim, seja até maior, né, no Brasil. sim, é que eu acho que no Brasil tem uma característica particular diferente, porque nós somos uma classe social menos homogênea do que a Europa. A Europa é mais homogênea, ela tem uma bolsa menor de pobres e uma bolsa menor de super ricos. E a maior parte da população está numa faixa societária parecida. A gente é o contrário, a gente tem uma bolsa de ricos maior, uma bolsa de sociedade econômica média um pouco maior e a maior parte menos favorecida. Quem é menos favorecido precisa sempre buscar uma economia e essa economia muitas vezes colocam outros itens em risco. Então eu acredito que falando de Brasil, a consciência à privacidade deve ser desenvolvida mais rápido em quem tem condição econômica de escolha. O cara diz: eu não comprarei no lugar A e comprarei no lugar B. E muitas vezes fará isso independente do valor. Assim como você não compra algumas marcas porque no seu ideal aquelas marcas ou produzem de forma que você não acredita no modelo, ou ela não defende algumas bandeiras. Agora, quem está numa situação mais vulnerável socialmente, ele consome aquilo que o dinheiro pode pagar sem muita escolha. Então, eu acredito que as faixas mais favoráveis da sociedade, que são menores, serão engajadas mais rápido. Assim como foi o caso da Netshoes. A Netshoes teve uma credibilidade, uma confiança prejudicada, porque os seus clientes não queriam mais dar os seus dados, continuar comprando, só que ela tinha um ticket médio de R$ 600.
A classe menos favorecida não compra R$ 600 de É, ticket médio de tênis. É a nossa realidade. Então, eu acredito 600 que reais é quase o salário mínimo, né? é quase um salário mínimo. Então, é bem provável que as classes mais favoráveis financeiramente consigam desfrutar disso. E não estou dizendo que quem é menos favorecido não está preocupado com a privacidade, mas talvez ele não seja possível dar o luxo de escolha. Aqui custa um, aqui custa um e meio com privacidade ou com compromisso à lei. Ele vai continuar comprando no um, porque a condição econômica não deixa. Mas isso é, eu acho que é um resultado, um panorama de partida da lei. Agosto de 2020. Esse é o cenário. À medida que o tempo for passando, eu acho que é natural que todo mundo comece a se engajar nesse tema. Aí, independente da situação econômica, todos começam a ser engajados nesse tema. Ao longo do tempo, esse tema será introduzido nos negócios menores e não será um potencial de preço para o pequeno negócio. Sei lá, em 1 ou 2 anos, o comércio da esquina, o supermercado da esquina, também terá condições e ideias maduras para colocar a privacidade. Aí você vai ter o comércio A com privacidade e o B sem privacidade. Não vai ser algo elitizado, não vai ser algo relacionado a grandes marcas. Em 1 ou 2 anos, a massa deve ser absorvida pela privacidade. Imagino eu que em algum momento, isso é uma previsão que não tem nenhum fundamento político ainda, mas imagino eu que se o tema se tornar uma garantia dos direitos básicos do cidadão, como há um interesse de alguns parlamentares, bem provável que isso se torne, em algum momento, currículo escolar infantil, em algum momento a privacidade vai ganhar espaço nos currículos universitários de diversos segmentos, não só de tecnologia, mas principalmente quem trabalha com comunicação, saúde, comércio, vai ganhar espaço lá na grade, um pedacinho. E aí a gente está falando de curso superior, tecnólogo, técnicos. Em algum momento é, abrirão, serão criadas novas vagas de trabalho advindas dessa privacidade que não se existiam, então talvez cursos profissionalizantes, treinamentos, certificações que de alguma forma vão massificar as informações. Então eu acredito que de 3 a 5 anos isso comece a ficar meio que igualitário. Não imagino que terá um cidadão, por exemplo, que fez ensino médio completo e assista a TV, meios de comunicações, leia um jornal, que nunca ouviu falar sobre privacidade, que não tem uma opinião formada sobre privacidade e que não tem as suas preferências sobre privacidade, independente do que é certo ou que é errado, do que é coerente ou não é, do que é moral ou não. Mas eu acredito que entre 3 e 5 anos a nossa sociedade já vai estar vacinada, assim como fumar hoje. As crianças já aprendem que fumar não é saudável, não estou dizendo que não é bom e que é imoral, mas não é saudável. As crianças aprendem desde criança com os pais, depois na pré-escola e em outros ambientes que precisa usar a cadeirinha, precisa usar o cinto de segurança, tem pré-requisitos para se andar no veículo. As crianças já aprendem desde criança, desde pequenininho, na pré-escola, é, precisa atravessar a rua na faixa de pedestre, precisa respeitar o verde, o amarelo e vermelho, mesmo ainda sendo precário e poderia ser melhor. Todas as crianças conhecem isso. Elas podem não respeitar, a cultura da família pode não dar muita atenção, mas se você para e pergunta para uma criança o que quer dizer vermelho no semáforo, ela sabe o que é. Eu acredito que de 3 a 5 anos isso vai se tornar meio generalizado, vai ser meio que um tema comum, um conhecimento comum. Agora, a saída na lei, agosto de 2020, eu ainda acho que será um luxo das grandes e médias empresas fazerem opção, mesmo a lei sendo obrigatória, elas farão a opção de se adequarem ou não.
E as menores, depois de um ano, as menores vão ser essa estatística da GDPR lá. Depois de um ano, 40% das empresas ainda não estavam adequadas. Vai ser o cenário brasileiro bem próximo disso, acredito eu. E Mas, se 50%, Rafa, das empresas derem um passo à frente, é um movimento enorme. é um, Hoje a gente tem é um zero. número muito grande, né? Porque É, só de pequenas e médias empresas no Brasil são mais de 9 milhões, né? sim. Então Então, é um número bem grande, e, né? e o engajamento, tirando uma ou outra big empresa que já se manifesta a favor, a massa mesmo não tem engajamento nenhum com a privacidade. Isso não faz parte do DNA da empresa, isso não faz parte da estratégia, dos valores. Isso não é presente na empresa. Se a gente tiver 20, 30, 40% dos médios e grandes envolvidos, já vai ser um baita impacto. E aí, acredito eu que no segundo ano de Lei Geral de Proteção de Dados, esse efeito vai descendo, né? Vai É, descendo para a base. exatamente. Eu acho que vai começar um movimento muito grande com as grandes empresas e, obviamente, as grandes empresas contratam as pequenas, né? E aí as pequenas Sim, vão ter que se adequar, não tem jeito. há uma pressão da cadeia. Ah, dificilmente uma pequena não esteja numa cadeia, a não ser que ele venda no, no comércio local, mas indústria, pelo menos, comércio maior, ela fabrica o parafuso para a empresa de cima fabricar a peça, para a peça ir para a montadora e a montadora representa uma marca internacional. O pequeno produz um elemento químico, vai para cima que vira uma resina, vai para a empresa de cima que vira uma tinta. Essa é a cadeia. Quem está envolvido nessa cadeia serão os primeiros a sofrerem algum tipo de pressão para se adequar, porque a lei cria responsabilidade na cadeia do processamento, da hora que o dado entra, à hora que ele termina o processamento. Não importa se tem uma, duas, três ou 20 empresas envolvidas na cadeia. A responsabilidade é na cadeia e do primeiro que pegou o dado. Então, possivelmente, esse primeiro é o grande e ele vai exigir que todos os pequenos da cadeia elevem o seu nível de privacidade. Então, é um efeito natural. Exato. E quando a gente fala da entrada em vigor na lei, ainda muitos têm dúvidas do que realmente vai acontecer, né? A gente tem dois fatores, né? A gente tem o fator de entender de fato qual é o papel da NPD, da Agência Nacional de Privacidade de Dados, e também qual que é a preocupação, né? Na verdade, a preocupação que as empresas têm após a entrada da lei em vigor, do que a ANPD vai fazer. Na sua visão, primeiro conta um pouquinho qual que foi o papel definido da NPD, né? E aí o que você acha que vai acontecer depois da lei entrar em vigor? O É. que a NPD vai fazer? A lei foi construída no tamanho que ela foi construída e foi entregue à autoridade nacional que por 2 anos será ligada ao gabinete da presidência da República. Depois de 2 anos, ela ganha status de ministério, de agência reguladora, assim como a ANAC, Anvisa, Embraer e outras agências reguladoras, a NTT. Esses 2 anos serão os 2 anos que a agência, a autoridade, ela vai aprender a trabalhar, ela vai compor sua equipe, ela vai criar os mecanismos que vão ser necessários para fazer a gestão de tudo isso. A autoridade nacional fica com a responsabilidade de garantir que todos os incidentes de segurança sejam comunicadas a ela e ela julgue com o peso previsto na lei cada incidente de segurança, ela é responsável por acolher algum tipo de reclamação e denúncia do titular de dados quando ele tenta falar com o DPO, o encarregado de dados de uma instituição, acha que não foi atendido ou que foi atendido, mas a lei não foi respeitada. Aí ele terá direito de entrar em contato com a autoridade nacional, informando que por algum motivo a lei não foi respeitada, o direito dele não foi respeitado. Essa denúncia voltará possivelmente
com algum tipo de processo sobre a empresa. Esse vai ser o papel da autoridade nacional. Muitos dizem que não acreditam na lei porque não acreditam que a autoridade nacional conseguirá fiscalizar todas as instituições do país. Se isso fosse o propósito da autoridade nacional, eu concordaria, mas não acredito eu que a autoridade nacional terá um posto fiscal em cada esquina para ir lá com a canetinha e uma prancheta fazer perguntas para as empresas. O papel dela é criar novas resoluções, avançar com o amadurecimento da lei, criar modelos para ajudar as empresas, frameworks, avançar com a ideia da privacidade e julgar os casos que a ela for levado. Então, eu acho que quem será o maior fiscal, se a lei está acontecendo ou não, é o titular de dados. Porque uma empresa coleta dado de 1.000 pessoas. Aquelas 1.000 pessoas passam a ser os fiscais daquela empresa. Uma vez que aquela empresa não demonstra o cumprimento da lei com esses 1.000, ele tem direito de questionar a instituição, o governo, quem for aquele que coletou o dado, e se ele acha que a resposta que ele recebeu não está adequada à lei ou não houve resposta aceitável, aí sim ele pode reclamar na autoridade nacional e aí a autoridade nacional pode abrir um inquérito contra a empresa. Mas voluntariamente, a lei já define alguns critérios para a autoridade nacional, por exemplo, o recebimento do relatório de impacto de privacidade de dados. A lei já define que todo aquele que coleta dado anualmente vai enviar um relatório de impacto para a autoridade nacional. É, Há uma é declaração de igual imposto de renda. imposto de renda. É, a empresa vai precisar informar a autoridade nacional quem é o seu DPO. A empresa vai precisar comunicar os seus é, tutelados, as pessoas que o entregou o dado, que ele é o DPO. E aí já tem uma ponte estabelecida. O DPO estabelecido, ele entrega o relatório que a lei prevê hoje para a autoridade nacional. Se a autoridade nacional, ao longo do tempo, definir outros documentos, ele fala com o DPO. O titular de dados fala com o DPO. Se o DPO não entrega o que atende à expectativa do titular de dados, ele reclama para a autoridade nacional. Se a instituição sofre um vazamento de dados ou um incidente de segurança, ela precisa se autodeclarar para a autoridade nacional, assim como um acidente de trabalho. Quando ocorre um acidente de trabalho na empresa, a empresa precisa fazer o CAT, comunicado de acidente de trabalho, e informar o Ministério. Da mesma forma, ocorreu um incidente de segurança, cabe à instituição criar o relatório do incidente e enviar para a autoridade nacional. Ela eu não vejo ela com efeito fiscalizador, a não ser que haja uma reclamação. Aí, havendo uma reclamação, ela precisa tomar alguma ação. Caso contrário, não será ela o fiscal da prancheta. Boa. E na sua visão, assim, para a gente finalizar essa primeira parte, quais são os principais benefícios que a LGPD vai trazer para o mercado brasileiro? Olha, Rafa, parece um pouco de clichê, porque, no fundo, o empresário brasileiro sofre com a legislação, sofre com o percentual de imposto, com a complexidade dos impostos, estadual, municipal, federal, sindicatos, associações. Então, para o empresário, a princípio, ele tem uma resistência de aceitar que algo ajuda ele se está tirando dinheiro do bolso. De cara o cara fala, não tem o que me ajude a não ser me colocar dinheiro no bolso. Tudo que me tire não me ajuda. Essa é a impressão primária de quem está olhando a lei. É mais uma obrigação que ele vai ter que investir dinheiro para atender, com aquele sentimento que o governo só atrapalha. Exato. Então, vai parecer clichê, mas aqueles que se adequarem à lei, primeiro de todos os princípios e de todos os valores, é demonstrar para o cidadão
que ele respeita a privacidade de dados. Ele diz para a sociedade, esta empresa aqui, assim como respeita o meio ambiente, assim como respeita o direito da criança e do adolescente, ou qualquer outra causa, ela trabalha a favor da privacidade de dados. Aqueles que fizerem negócio comigo, seja no B2C ou no B2B, independente da relação, ela pode ficar tranquila porque estamos trabalhando a favor da privacidade de dados. Outro benefício é que ela mostra ao mercado, mostra à sociedade uma agilidade. Aconteceu algo na Europa, em 2 anos eu já me organizei e tenho um nível próximo do europeu aqui no nosso país. Então ele mostra respeito e valor ao titular, ele consegue mostrar agilidade ao mercado e ele consegue mostrar que ele é maduro para negócios internacionais, para negócios de esferas superiores à que ele fazia. Se ele estava numa empresa, se era uma empresa que fazia o negócio com uma empresa um pouco maior, ele já começa a se mostrar que ele pode fazer negócio com cadeias maiores, ele pode fazer negócio no que se depender de privacidade com empresas europeias, com multinacionais. Ele deixa de ficar preso no mercado local no critério privacidade. Ele precisa ter competência no que faz, preço, ter um bom produto, mas no que se diz respeito à privacidade, eu vejo pelo menos esses três. Mostrar ao mercado que você é maduro para fazer negócios maiores, assim como o europeu, que você mostra ao mercado que você é ágil, você tem poder de reação, assim como você se organizou com a LGPD, se houver outra legislação ou outra exigência, você vai ter empenho e agilidade, e você mostra ao cidadão, ao titular de dados, à sociedade civil, dizendo que eu tenho empenho com a privacidade de dados. Eu invisto recurso financeiro, recurso humano, recurso tecnológico para garantir um nível de privacidade. Todos esses três itens apontam para um item maior, que é competitividade. Esses três itens mostram para a sociedade de forma geral, para o cidadão e para a classe empresária, para o governo, que você possivelmente está mais preparado do que os seus concorrentes. Hoje, talvez os critérios de contratação de um determinado serviço seja preço, o valor do frete, o tempo de entrega, a forma de pagamento, se ele tem qualidade no que faz através da demonstração de uma ISO, se ele respeita o meio ambiente, e nessa lista vai ter lá. E ele respeita a privacidade de dados. Quem não tiver esse tiquezinho no checklist de quem contrata, já vai ter um item a menos na contratação. Então, esses três itens acabam apontando para um item genérico que é ser competitivo ou ser mais competitivo. Pensa que 30% do nosso mercado se adeque no primeiro ano. Quer dizer que esses 30% já está na frente dos Tem outros vantagem, né? 70%. E aí você diz assim, mas no segundo ano esses 70 também faz. Mas ele vai estar no primeiro ano de maturidade. Esses 30 já vão estar no segundo ano de maturidade. A vulnerabilidade, a proporção e a probabilidade de uma vulnerabilidade se tornar iminente é menor. Possivelmente ele já entrou em negócios que quem não estava no primeiro ano não entrou. Possivelmente ele já conseguiu contratar os melhores profissionais ou ele atraiu talentos que foram trabalhar para a empresa dele, não só pelo dinheiro e pela contratação, pelas condições contratuais, e sim porque a empresa demonstrou valor que fez com que o profissional colocasse aquele valor como diferencial para ir trabalhar lá. Profissionais de tecnologia mesmo. Não imagino que profissionais de tecnologia gostarão de trabalhar em uma empresa que não tem compromisso com a privacidade. Acredito eu que isso vai gerar um movimento onde as pessoas vão dizer assim, não faz sentido eu trabalhar numa empresa que está prevista que terá um incidente, que haverá um escândalo que vai manchar minha carreira. Eu estudei, me profissionalizei, me especializei para tentar trabalhar em empresas que estão adequadas com a linha de pensamento moderno, não com uma linha de pensamento antiga. Então, até mesmo a mão de obra, não só o cliente, vai acabar se movimentando ali e indo para as empresas que estão mais avançadas. Isso
vai ser em todos os segmentos também, não é só no segmento de tecnologia. Aquele que estudou, que se profissionalizou e teve privacidade como conteúdo da sua jornada educacional, não trabalhará ou não gostará de trabalhar num lugar que não tenha compromisso. É igual o cara que estuda qualquer uma das profissões relacionadas à construção civil ou industriário e entra numa empresa que tem um acidente de trabalho por dia. O cara fala, não, não faz sentido Vou algum. correr dessa empresa, né? Primeiro que eu não quero ser o próximo. Segundo, é que eu quero trabalhar num lugar onde a meta seja produtividade e não perder 2 dedos ao invés de 5. Então, com segurança da informação barra privacidade barra Lei Geral de Proteção de Dados, acredito que vai acontecer um movimento semelhante. Muito bom, cara. Edson, muito obrigado, agradeço muito. Essa foi a primeira parte, a gente vai ter outras 2 partes. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais ou aprofundar o seu conhecimento, a gente vai deixar disponível aqui na descrição desse vídeo alguns artigos sobre a LGPD e também os contatos aqui da Start e também da Sentinela. Um grande abraço, a gente se vê na próxima parte. Valeu!